Agora, a gente vai passar para o sistema de amortização constante, SAC, tá? SAC não é o sistema de atendimento ao cliente, tá? É um sistema de amortização constante. Nesse sistema, eu vou fazer uma coisa primeiro, que não vai ser fazer os payments, tá bom? Agora você esqueça aquela primeira carreira lá da HP12C, tá bom? Que ela é do sistema francês. O SAC, gente, ele é mais simples sob um ponto de vista. Por quê? Como o próprio nome diz, sistema de amortização, a amortização é que é constante. Então, a amortização, ela quita o saldo devedor, ela quita o principal que você tomou emprestado, tá certo? Então, nesse caso, você tomou emprestado 100 mil. Em quantas prestações? 5 prestações. A primeira coisa que a gente faz é calcular todas as amortizações, porque elas são todas idênticas. Então, quanto que você tomou emprestado? 100 mil. Se eu fizer 100 mil dividido em 5 pagamentos, em 5 prestações, eu vou obter 20, tá? Então, o primeiro cálculo é a amortização. E ela é constante, como o próprio nome diz. Sistema de amortização constante. E é dado pelo quê? Pelo saldo devedor, que é o principal, dividido pelo número de períodos, que vai dar esses 20 mil aí, tá? Então, o primeiro passo no SAC é você fazer a amortização, que é constante. Pessoal, como eu disse, o pagamento, a prestação, ela é composta de amortização mais juros, tá? A amortização eu já tenho, é 2 mil. De quanto são os juros do período 1? É o 2% vezes o saldo devedor do período imediatamente anterior. Faça na mão, por favor, em seu favor. Faça na mão isso, é muito importante, tá certo? Não seja apenas um macaco de HP, porque o macaco de HP não consegue resolver vários tipos de exercícios. Então, juro no 1, 2% vezes saldo devedor do período antes. E assim você vai e calcula os juros ali, completa a sua tabela, tá certo? O saldo devedor, gente, ele é mais imediato, né, no sistema de amortização constante, no SAC. Por quê? O que quita o principal, o que quita o saldo devedor é a amortização. Então, olha, se por exemplo eu disser para você, olha, amortização no terceiro período, tá? Se eu me perguntasse quanto que eu devo ainda ao cabo do terceiro período, 100 mil é o saldo devedor inicial. Quanto que eu quito do principal todo mês? Ou seja, de quanto que é a amortização? Ela é constante, igual a 20 mil. Então, quanto que eu estou devendo? Quanto que eu já paguei até o terceiro período? Eu já paguei 3 vezes 20, eu já paguei 60. Quanto que eu devia inicialmente? Eu devia 100. Se eu já paguei 60, qual que é o saldo devedor no período 3? Vão ser 40 mil. Então é imediato, tá? O cálculo do saldo devedor ele é imediato. Não precisa, meu caro aluno, você decorar essa expressão que eu coloquei aí. Todas essas expressões inúteis, elas aparecem no formulário que vem anexado à prova. Inúteis, tá? Porque se você não tiver esse operacional, um formulário mais te complica a vida do que favorece. E eu vou te provar isso ainda dentro dessa série de fluxo de caixas, tá? Então, gente, como é que eu calculo o saldo devedor? O saldo devedor, ele é amortizado não pela prestação, não pelos juros. O saldo devedor, ele é amortizado pela amortização, tá? Então, eu quero saber o saldo devedor no período 4. Quanto eu já paguei? 4 vezes 20 mil, 80 mil. Se eu devia 100 e já paguei 80, o saldo devedor no quarto é 20 mil, tá certo? E assim sucessivamente. Então, como que eu calculo esse saldo devedor? Eu falo o seguinte, olha, eu quero o saldo devedor no período 3, é o quê? É o total de períodos, 5 menos 3 é o que falta, né? Perdão, 5 menos 3, faltam 2, vezes o valor da amortização. Então, essa expressão, meu caro aluno, ela é natural, ela é imediata. Eu não preciso que você decore essa expressão, porque ela decorre naturalmente da compreensão do operacional do sistema de amortização constante, tá certo? De novo, o que vai zerar o saldo devedor? A amortização, tá? Como eu não mato
a dívida numa paulada só, mês a mês vai incorrendo juros sempre sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior. Tá certo, gente? Então, de novo, insisto demais com você. Faça na mão, na sua casa, tá? Depois, faça na HP. Adquira esse operacional. Não é necessário você decorar. Se você compreendeu que o saldo devedor ele é zerado pela amortização, essa expressão você não tem a necessidade de decorar, porque ela decorre da compreensão natural, tá certo? Ela está no formulário também. Vai ser alguns segundos de perda de tempo de você ir até o formulário, pegar a expressão, anotar e resolver, sendo que não tem necessidade. Se você necessita ir até um formulário para recuperar essa fórmula, provavelmente você não tem o operacional em dia e provavelmente você vai tropeçar em algum ponto desse conteúdo. Se eu quiser o saldo devedor no 1, de novo, total de períodos menos 1 vezes 20 mil. No 2, e assim sucessivamente. Tá certo? Agora, você vai fazer este exercício novamente aí na mão, tá bom? Monta a tabela na tua casa, na mão primeiro. É saque, amortização é constante. Eu devo o quê? 100 mil, quantas prestações? 5. A amortização é constante. Olha o nome, sistema de amortização constante. 20 mil, 20 mil, 20 mil. Preencha a tabela. Tem amortização primeiro. O que você faz em seguida? Os juros. Juros, saldo devedor anterior, preencheu a camada dos juros. E a amortização? De novo, amortização no 3, você tem o quê? Já pagou quantas? 3 vezes a amortização, tem um valor que você já amortizou. Saldo devedor 100 mil, menos esses 60 mil, 40. E assim você vai completando a tabela. Tá importante, faça por você próprio, é muito importante. Faça na mão, eu te garanto que isso vai ser necessário já nos nossos simulados. Imagine para a prova. Pessoal, talvez alguém se pergunte, horas, mas se eu fizer pelo sistema francês, se eu fizer pela tabela Price, é vantajoso um, é vantajoso outro? Eu respondo, depende. Não sei. Depende da sua situação. Eu sei sim responder se tem um que é mais oneroso do que o outro. Tem, que é a tabela Price, que é o francês, né? Então, se eu fizer um empréstimo, o mesmo exemplo anterior, tá? Se eu fizer um empréstimo pela tabela Price, se eu fizer o mesmo empréstimo pela saque, né, se me fosse permitido escolher, eu ia obter o seguinte, que o somatório das prestações pelo sistema francês, ele é superior ao somatório das prestações pelo sistema de amortização constante, não é? Veja, o que você paga do dinheiro inicial que você tomou emprestado é a mesma coisa, tá? Que é a amortização. Então, o total da amortização que você paga em ambos os sistemas é o mesmo. 100 mil, 100 mil. De novo, a amortização ela quita o principal, tá certo? Se eu quiser saber qual o total de juros que eu paguei no francês, é esse somatório aqui. E no saque, é isso daqui. Gente, olha só. Na hora, se você precisar saber qual que é o mais oneroso, você naturalmente, tá? É comum você se esquecer. O que eu vou pedir para você fazer é uma brincadeira, tá? É uma bobagem. E pensar assim, qual que é mais oneroso, né? Antes eu vou demonstrar para vocês o gráfico, né, desses dois e vou comentar. O mais oneroso desses sistemas, que é o francês, que agora você se lembra, mas na hora da prova você vai ter esquecido, é você pensar o seguinte, tudo que vem da França é cara, tá tudo em euro, né? Uma Louis Vuitton, Christian Louboutin, Chanel, qualquer mimo desses é mais caro. Então você vai pensar assim, o que é francês é mais caro, você vai se lembrar dessa bolsinha Louis Vuitton básica que você compra com qualquer 15 mil reais no shopping Guatemi. Então, tem umas coisas que não justificam, né? É aquela velha máxima que o dinheiro não atura desaforo, mas tem um monte de gente que faz desaforo para o dinheiro e segue forte, firme e forte. Bom, é o nosso público, né? Então, meu caro, é o seguinte, deixa eu antes comentar uma coisa com você.
o formato das curvas é o seguinte. No de cima, no sistema francês, a prestação é constante. Então você tem, ó, o valor dos pagamentos igualzinho, tá? É constante. Como você vai quitando mês a mês o principal, o saldo devedor vai diminuindo, certo? Certo. Como os juros incorrem sobre o saldo devedor, os juros vão, mês a mês, diminuindo, tá certo? E lógico, se você totalizar o dinheiro que você já pagou, já amortizou, é cumulativo, ele aumenta naturalmente, certo? O sistema de amortização constante segue uma lógica análoga, tá? Veja, os pagamentos, eles vão mês a mês diminuindo, tá? Por quê, gente? O pagamento, a prestação, ela é composta de juros mais a amortização. A amortização mês a mês é constante, é a mesma amortização. E o que vai diminuindo é o quê? Você amortizou o primeiro mês, o saldo devedor diminui. Diminui, diminui, diminui. Como o saldo devedor diminui, os juros que incorrem sobre o saldo devedor, período a período, vão diminuindo, tá? Então, é por isso que aqui no sistema de amortização constante, olha, o valor que você amortiza é sempre o mesmo, tá? O valor que você amortiza é sempre o mesmo. E os juros, como são sobre o saldo devedor, os juros decaem. Os juros aqui decaem, 2.000, 1.600, 1.200, perceberam isso? No sistema francês, prestações constantes. Saldo devedor diminui, os juros diminuem. Nas duas, os juros diminuem, tá certo? Então, gente, olha, o sistema francês é mais caro, o saque ele é mais barato. Só que por que muita gente opta pelo francês? Porque de início, as primeiras prestações, elas são mais baratas do que no saque, tá? Alguma vantagem precisa ter. Não que eu julgue isso de fato uma vantagem. Então, se você prestar atenção aqui na prestação do primeiro período do francês, você vai perceber que essa prestação ela é menor do que a prestação do primeiro período do saque. Prestação do segundo período do francês, ela é menor ainda do que a prestação do segundo período do saque, tá certo? Depois troca, tá certo? Depois lá para o final, ó, o francês já se tornou maior. No comecinho, o que você paga no sistema francês é menor, tá? A prestação no sistema francês é menor. Isso acaba criando uma ilusão, tá? De que você está apertado, você começa ali pagando menos no francês, só que no final da história, no frigir dos ovos, você vai perceber que você acaba pagando mais no sistema francês, tá certo? Então, gente, em qual deles você paga mais? No francês, tá? Você vai lembrar que tudo que vem da França é em euro, é caro, vai lembrar daquele mimo que você, aluna, quer. Você, depois que passar no CFP, depois que for uma profissional certificada, estiver trabalhando numa family office, puxa vida, num private da vida, você vai poder entrar no Iguatemi numa tarde de sábado, sentir aquele cheiro de prosperidade, ir na loja e comprar alguma coisa e não enriquecer nunca, tá? Não faça isso. Então, isso aqui é só um breve comentário para lembrar vocês do seguinte. O gráfico do sistema de amortização francês, ele pode tanto ser o da esquerda como pode ser o da direita, tá, gente? A diferença é que eu notei amortização embaixo, juros em cima no gráfico da esquerda e juros embaixo e amortização em cima no gráfico da direita. Eu quero que vocês saibam que os dois gráficos são igualmente comuns na literatura financeira, tá certo? Então não é porque ora a curva sobe, ora a curva desce que se trata de sistemas diferentes. É ipsis literis a mesma situação, tá bom? Então se eu tiver ali num período qualquer, vai no período 49, os juros desse gráfico da esquerda e o gráfico da direita, os juros é o mesmo, a amortização é a mesma, tá? Eu só desenhei, ora, a amortização embaixo, juros em cima, horas os juros embaixo e a amortização em cima, tá certo? Então, a representação gráfica, ela é diferente, mas o valor de juros e amortização precisam ser evidentemente iguais.